Bom, então nós temos aqui os cadernos de apoio à aprendizagem. Esse aqui é do 8º ano que eu disponibilizei para vocês, tá bom? E é o seguinte, é como se fosse um livro didático, mas no formato digital, para a gente utilizar ao longo dos nossos estudos, tá? É mais um apoio, como está o nome dizendo aqui, para a gente. Então, como é que nós vamos usar? O seguinte, tá aqui, né, um arquivo que no celular de vocês podem abrir tranquilamente. Aqui tem a ficha técnica, tá, com o nome dos colaboradores, governador, secretário. Aqui tem uma mensagem do secretário de Educação. A gente vai baixando. E aí chega aqui a unidade 1 com os objetivos de conhecimento que nós devemos formar em vocês, tá bom? Aqui tem muita coisa que é mais voltado para os professores. Os alunos também, se quiserem, podem dar uma olhada, né? Podem ficar por dentro de tudo que está aqui, mas isso é mais voltado para os professores. Aí nós chegamos a esse ponto que são os temas e sugestões de atividades. Por exemplo, aqui, semana 1, aula 2, atividade que é proposta. Necessariamente não é preciso, tá, seguir à risca o que está por aqui, o que está nesse caderno. Até porque a atividade ela pode ser feita de acordo com o andamento da turma, com o conhecimento, com os avanços que nós vamos obtendo, tá? Então a gente vai usar os temas, evidentemente, tá? Que são os tempos verbais, para nós conhecermos, o uso de verbos, tá aqui, ó, uso de verbos para indicar futuro, comparativos. A gente está vendo aqui, por exemplo, que um dos objetivos é identificar as formas do verbo to be, usar corretamente o verbo to be. A gente está vendo isso na videoaula já, né? A gente está meio que adiantando algumas aulas, né, da semana, e na verdade não é para a gente seguir isso aqui rigidamente, tá? A gente pode colocar esses temas, esses assuntos aqui, independentemente da semana que for, tá bom? A gente tá vendo aqui, ó, tem adjetivos longos e curtos, tá? Adjetivos antônimos, que a gente vai ver também, a gente já começou vendo alguns adjetivos, que foi a atividade 1, tá? Então a gente vai seguindo pelo menos os temas que estão aqui. As atividades a gente vai montando, a gente tem a autonomia, ou seja, a liberdade para criar a atividade que nós bem quisermos aplicar em sala de aula virtual, tá bom? Bom, passando aqui essa parte, né, tem bastante coisa, e aí a gente chega na chamada trilha, tá bom? Nas trilhas. Por exemplo, trilha 1. Tem um pequeno texto aqui explicando o que é a trilha 1, né? Vamos começar com o tema communication e depois o simple future, que é o futuro simples, botando o pé na estrada, que é mais uma divisão. Agora presta atenção nesse aspecto aqui. Trilha 1, tá vendo aqui no finalzinho? Trilha 1, estou marcando aqui, trilha 1, tá? Página 1. Então, por exemplo, se eu montar uma atividade, uma aula assíncrona, tá? Dizendo o seguinte, pessoal, vamos fazer os exercícios da trilha 1 na página 2, por exemplo. Então, como é que você vai identificar? Tá aqui, você vai identificar por aqui no rodapé. Trilha 1, página 2. Então, tem aqui uns exercícios, tá? Tem uma breve explicação logo aqui. Aqui acima, vocês estão vendo que meu notebook está muito lento, tá? Por isso que eu não estou conseguindo fazer uma chamada de vídeo, não estou conseguindo fazer uma videoaula em tempo síncrono, né? Com o Meet. Então, vou tentar resolver isso para a gente conseguir. Vocês podem ver que aqui tem, né? Vários links de internet para referências para quem quiser acessar, tá bom? Explorando a trilha, a gente tem aqui vocabulário, algumas atividades também e as perguntas, né, que elas sempre vão aparecer. Quais esses recursos você usa regularmente, na sua opinião qual é o mais novo, aqui já a página 3, tá? Então,
Veja que tem atividades que são pensadas para o aluno fazer no caderno, tá? No caderno. Obviamente que essas atividades no caderno são os relatos, são as reflexões, que funcionam como eles vão chamar mais à frente de diário de bordo. Ou seja, no seu caderno você vai responder essas questões, tá? E aí vem a parte gramatical, né? Como se usa o will, que é um verbo auxiliar para o tempo futuro. Isso aqui eu vou explicar melhor numa videoaula também para vocês, tá bom? Aqui está uma explicação, mas obviamente que aí entra o professor para fazer uma orientação melhor, tá bom? Então aqui é trilha 1, página 4 e assim por diante, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido como é que vai funcionar esse caderno de apoio para o 8º ano, para que nós tenhamos um recurso, um apoio a mais para as nossas aulas, tá bom? Existe também, só para finalizar, deixa eu ver, nossa, como tá péssimo aqui, mas a gente consegue com paciência ver, tá? Veja que há em alguns momentos, né, algumas atividades que vão exigir interação com os colegas. Então por e-mail, pelo chat ou alguma outra ferramenta em que um aluno vai entrevistar um colega e tal, fazendo as perguntas e ele respondendo. Então um aluno pergunta, outro aluno responde, tá? É como se fosse uma aula de inglês na sala de aula, né? A gente tem lá uma turma, uma parte que faz a pergunta, outra parte que responde e assim por diante, tá certo? Tá aqui, tem as propostas e tudo mais, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhada, mas a gente vai orientar direitinho vocês ao longo das aulas, tá bem? Então, pronto, então nós ficamos por aqui hoje nesse pequeno tutorial, né? Essa pequena amostra como é que usa esses cadernos de apoio à aprendizagem. E é isso aí, vamos seguir por eles e quando eu colocar no mural ou como atividade, vocês já sabem como utilizá-los, tá bom? Take care, bye bye.